Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amado irmão e amada irmã, hoje é quinta-feira, 7 de novembro, memória obrigatória de Santo Ambrósio. Vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. O Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 24 até 27. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Amado irmão, irmã, nesta memória obrigatória de Santo Ambrósio, que é muito conhecido pela relação que teve com Santo Agostinho, a influência dele na vida e na conversão de Santo Agostinho, Ambrósio, o santo que celebramos hoje, é muito mais do que isto. É muito mais do que nós sabemos. Foi eleito bispo de Milão numa situação engraçada, não é? Porque enquanto dois lados brigavam, né, discutiam sobre a questão do trono de Milão, estamos a falar do contexto eclesial, uma voz de uma criança lá no meio gritou: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo, não é? E assim todo mundo parou, começou a olhar, e Ambrósio estava lá. Era um catecúmeno, sem batismo, sem comunhão, sem confirmação. Ambrósio dispôs-se, cumpriu todos os momentos da iniciação cristã, do batismo, a comunhão, a confirmação, as ordens, o sacramento das ordens, e tornou-se bispo de Milão. Na altura era o centro, porque o imperador, em função das guerras e das revoltas, vivia também ali em Milão. Então Ambrósio tornou-se bispo de Milão nestas circunstâncias. Na verdade, não é olhar o simples, mas olhar para o homem que é Ambrósio. Muito devoto, muito simples, um grande pesquisador, amigo de Deus. Agostinho, nas Confissões, caracteriza Santo Ambrósio como o pesquisador, né? Um homem de busca, que procurou sempre aprofundar a sua relação com Deus, a sua proximidade com Deus. É isto, amado irmão, que nos diz a palavra de hoje. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pensa, amado irmão, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, quem é que vai entrar no reino dos céus? Jesus diz a seguir: mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, não é? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática.
3 coisas. Faz a vontade de Deus, o Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus, nosso Pai? Jesus diz a seguir que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Será que você tem posto em prática a palavra de Deus? Ou está no grupo daqueles que selecionam que partes da palavra de Deus eu aceito, eu pratico? Porque diz, ouve as palavras e as põe em prática. Quer dizer que não basta ouvir. Não basta ouvir, não basta ler, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e nós já estamos salvos. Não, Nanina, não. É preciso ouvir e viver. Viver a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, perdoai-vos uns aos outros. Se a palavra de Deus diz, antes de colocar a tua oferta sobre o altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vai. Não importa a falta que ele tenha cometido contra ti, perdoe. Porque a palavra de Deus diz para perdoar. A palavra de Deus diz para acolher o simples, o estrangeiro, cuidar da viúva, dos órfãos. Faça. É preciso a prática da palavra de Deus para que amanhã Ele, o Senhor, que abriu-nos as portas do reino dos céus, Ele nos acolha no reino de seu Pai. Não escolha o que aceitar, não escolha o que viver da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é digna para ensinar. Para aqueles que têm hábito de selecionar que palavra aceitar, toda ela que está na Sagrada Escritura é palavra de Deus. Quando diz para respeitar o pai, a mãe, é mesmo para respeitar. Quando ela diz que nós devemos adorar somente a Deus, é mesmo somente a Deus que devemos adorar. Quando metemos nosso joelho no chão, é para adorar o Criador. Mas quando ela diz que devemos perdoar a todos, é mesmo para perdoarmos a todos também. Deixa o teu coração purificado. Quando tu perdoas, tu te sentes muito, muito aliviado. E a graça de Deus habita no teu coração. Quando tu perdoas, a graça de Deus habita no teu coração. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma santa semana. Vai dar tudo certo.